Bom dia, graça e paz a vocês, queridos amigos, membros de nossas comunidades e todos que nos acompanham nesse momento. Diz o lema da nova semana que estamos iniciando: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. O dia de hoje, queridos amigos, o dia de hoje é especial para a igreja cristã, porque lembra o início dela, a vinda do Espírito Santo prometido por Jesus Cristo quando estava com os seus discípulos. O Espírito vem revestir, capacitar os discípulos para a missão de Deus nesse mundo. Vamos nós também, lembrando esse fato, nos fortalecer na fé, na esperança e no amor. Celebramos esse momento de culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para que quem conhece possa nos acompanhar em suas casas o hino Não há Deus tão grande como tu. Convido que agora também acompanhemos a oração de confissão de pecados. Querido Deus, Pai Celeste, te louvamos pelo maravilhoso presente que deste ao teu povo, a tua própria pessoa, o Espírito Santo. Não conseguimos compreender o teu ser, mas sabemos que a tua presença é garantia de que teu plano se realizará, que teu reino virá. Perdoa-nos pela negligência, por agirmos muitas vezes por vontade própria, sem perguntar por ti. Por desprezarmos teus alertas, por ignorarmos tua palavra revelada. Tem misericórdia de nós, por Cristo. Amém. Após esse momento de oração, onde colocamos diante de Deus o nosso pecado, a consciência de que nós não andamos como deveríamos, por ignorarmos a presença e os alertas do Espírito Santo, queremos ouvir uma palavra do apóstolo Paulo que diz: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Deus, que é Espírito vivificador, nos perdoa, nos restabelece, nos renova, para que possamos viver comunidade de pessoas perdoadas, dispostas a perdoar também um ao outro e a partilhar o que Ele nos tem dado. Assim, anuncio a vocês o perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda pessoa que crê. Dito isso, vamos ouvir a palavra do Evangelho
para esse dia, João capítulo 20, versículo 19 a 23. A Helena fará esta leitura para nós. João 20, 19 a 23. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não serão perdoados." Convido agora o Luiz Felipe, que vai nos trazer a mensagem de hoje, baseada no texto indicado de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nesse domingo de Pentecostes, nós lembramos da data em que os discípulos receberam o Espírito Santo. Como nós bem vimos na leitura do Evangelho de João, os discípulos não estavam assim tão tranquilos, estavam aflitos. A gente vê também em Mateus, na trajetória do caminho de Emaús, que alguns até estavam se retirando. E nesse período da ressurreição até a ascensão de Jesus, Jesus foi visitando muitos desses discípulos e reunindo eles de novo. Ele também deixou uma missão com eles, além de pregar o Evangelho a toda a terra, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o verso 49, que diz assim: "E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês." Esse poder de cima que Jesus fala aqui é justamente o que ocorre em Pentecostes. Os discípulos recebem o Espírito Santo, e com essa descida do Espírito sobre os discípulos, também trouxe sobre eles diversos dons muito variados. Dons do ensino da palavra, dons de cura, dons de falar em línguas, dons de interpretar essas línguas e até o dom da fé. Mas juntamente com esses dons, não demorou muito para que, de certa maneira, a ganância tomasse conta nas igrejas. Então todos buscavam sempre os melhores dons. Alguns que julgavam desnecessário ou sem tanta importância eram mais deixados de lado. E justamente por isso, Paulo acabou escrevendo em uma de suas cartas, na carta aos Coríntios, sobre justamente esses dons. Lá algumas das pessoas, os membros daquela igreja, não estavam muito satisfeitos, não queriam escolher o dom que teriam. Mas não é bem assim que a coisa funciona. E Paulo diz assim para eles. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 até o 11. Que diz assim: "Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa,
o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Paulo aqui diz para eles não negligenciarem os seus dons. Como ele bem relata aqui, os dons eram muito diversos. Com certeza, os dons excedem até o que o Paulo escreveu aqui. De certa maneira, ele enxutou esses dons, ele enxugou isso de uma maneira mais resumida aqui. Mas o que Paulo quer dizer com isso é que cada dom é único. E por ser cada dom único, eles não funcionam sozinhos. Um dom não serve para nada quando é exercido de forma separada, sozinho. Dessa maneira, esses mesmos dons que o Espírito distribui na sua igreja se complementam e tornam uma coisa só. Esses dons servem para que o nome de Jesus seja engrandecido. Quando Paulo fala que alguns recebem o dom de operar milagres, o dom de curar, nós somos muito tentados com esse tipo de dom a engrandecer o nosso próprio nome. Mas não é para isso que o Espírito distribui esses dons. Ele distribui isso para que o nome de Jesus seja engrandecido. Quando nós utilizamos esses dons para um reconhecimento próprio, nós estamos negligenciando essa honra que é devida somente a Deus e a Jesus. E aí Paulo então conclui no texto proposto aqui com mais esses dois versos, do verso 12 e 13 desse mesmo capítulo 12 de Coríntios. Ele diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Paulo aqui conclui a ilustração dele, que eu acho bastante interessante, comparando esses dons com um corpo humano. Mais à frente ele ainda detalha isso um pouco mais, falando sobre cada membro e a importância de cada membro em um corpo. Paulo traz com isso uma ilustração de que, justamente por serem únicos, cada dom, todos eles são extremamente necessários na igreja. Paulo diz, por exemplo, que em alguns dons, nessa ilustração dele sobre o corpo humano, que nós não podemos, às vezes, engrandecer a mente, nosso cérebro, que é de onde vem todas as que manda ordens para o nosso corpo, para mexer os braços, os dedos e tudo mais. Ele diz que só o cérebro por si só, por mais que ele coordene todo o corpo, ele não serve para nada se não tiver braços ou pernas para mexer. Ele não tem o que coordenar com isso. E com isso Paulo traz essa ilustração de que todo o corpo é necessário. Até mesmo o minguinho do pé esquerdo, que a gente geralmente não sabe e só lembra dele quando bate com ele numa quina. Mas ele está lá. E por incrível que pareça, os dedos minguinhos do pé são bastante importantes no nosso equilíbrio. Paulo traz essa ideia da importância dos dons. Uma pessoa sozinha não consegue ter todos os dons. Por isso, todos são necessários para formar um só corpo. Essa é a unidade da igreja. Nós não vivemos em um tempo, como ele diz aqui no último verso, de distinção entre judeus e não judeus, escravos e livres. Então eu queria parafrasear esse verso, trazendo ele para os dias de hoje. Seria mais ou menos assim, esse último verso. Assim também, todos nós, luteranos, presbiterianos, batistas, ou até mesmo pentecostais, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que distribui dons na nossa igreja luterana, também distribui para os outros evangélicos que se encontram em outras igrejas. Como Paulo ainda frisa no verso 11,
Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Eu queria te convidar a se colocar à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa operar na sua vida o dom que Deus tem separado para ti. Não faça isso com a ideia de, poxa Deus, mas podia me dar um dom de cura, né? E seria bem legal se eu pudesse curar as pessoas. Mas peça que Deus, do coração dele, te revele o dom que Ele tem para ti. E se coloque à disposição para exercer esse dom da melhor maneira possível, de maneira digna desse Evangelho de Deus. É para isso também que Jesus morreu por nós, para que o Espírito Santo pudesse operar os seus dons nas nossas vidas e com isso nós, como um só corpo, pudéssemos abençoar outras pessoas também. Amém. Queremos ainda lembrar que estamos ainda nesse processo de aguardar o momento de retomar as atividades presenciais. Continuamos então nos comunicando pelos grupos de WhatsApp da paróquia, membros das diversas comunidades e também pelo Facebook da paróquia. Luterana Hortêncio é o nosso perfil, o nosso nome no Facebook, Luterana Hortêncio. Acompanhe também o culto semanal pela Rádio União FM de Novo Hamburgo, União 105.3, aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. E claro, o nosso programa de rádio, que na Rádio Hortêncio, sempre aos sábados, às 11h30 da manhã. Também queria agradecer, porque como viram, tivemos hoje ajuda de algumas poucas pessoas.
Então, agradecer a Helena, a Aline, ao Diego, também, claro, ao Felipe, que está cuidando da questão técnica também. E assim, também esperamos reações de vocês sobre os nossos vídeos, os nossos cultos transmitidos dessa forma. Tentamos fazer da melhor forma, mas é bom que tenhamos reações. Também agradeço tudo que já foi nos trazido de reações até aqui. Muito obrigado. Convido para a nossa oração de intercessão, onde agradecemos e onde pedimos a Deus por diversas situações que nos dizem respeito. Querido Pai e Deus, queremos Te agradecer pelo Teu cuidado e pelo sustento que recebemos em todas as áreas da vida. Obrigado também por pessoas queridas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, pessoas que nos querem bem e que nos ajudam, e pessoas a quem nós podemos ajudar de alguma forma, especialmente agora também nesta situação que vivemos. Também trazemos a Ti nossos pedidos, pedindo em especial pelas pessoas já atingidas pela Covid-19 e por outras doenças, pessoas que estão angustiadas, preocupadas e que precisam de cuidado e atenção. Pelos trabalhadores, trabalhadoras na área da saúde, em nossos municípios, em nossos hospitais, aqui perto e longe de nós, em todo o nosso país e fora dele também. Para que estas pessoas tenham bom ânimo e sempre novo fôlego para cumprirem a missão tão importante que tem de salvar vidas. Pelas pessoas também, Senhor, que têm perdido o seu trabalho e estão, por isso, passando necessidade. Que nós, Senhor, estejamos abertos à Tua ação, à ação do Teu Espírito, prontos também para agir, usando nossos dons, nossos talentos, nosso tempo e também nossos recursos. Pedimos ainda por sabedoria para toda a Igreja, para a sua direção, nos sínodos, na direção central também, e por todos que estão investidos de autoridade, para que usem bem esta autoridade para o bem realmente do povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, Tua vontade seja feita assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como uma palavra de bênção, nós hoje vamos também trazer um hino, onde nós pedimos a bênção de Deus sobre nós. Se você conhece esse hino, acompanhe também em sua casa o hino que vamos então cantar em seguida. Pois a Ti, Jesus, a consagramos,
nos faça na fé crescer, que germine e produza muitos frutos, e nos faça na fé crescer. Abençoa, Senhor, nosso encontro, abençoa